e a gente já vai chamar o nosso convidado aqui do Jornal Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual e da TVT, o João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Oi, Stedley, bom dia, seja muito bem-vindo, prazer em revê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Brasil Atual, pela TVT e pelo YouTube, no mundo e, quiçá, até na Lua. Mas não duvide, viu? Do jeito que a gente está na transmissão, vamos lá então, João Pedro. Olha, eu vou começar a nossa conversa te mostrando aqui, vamos ver se você já vai saber do que se trata. Olha só, e para todo mundo também, acho que dá para ver, né? Arroz Terra Livre, certo? Vamos começar por aqui, Stedley. A gente Você teve foi aí... gulosa, comprou um de 5 quilos, pô. Você não sabe, eu tenho um estoque aqui, porque agora eu estou em Guarujá e a minha reivindicação é que se abra um armazém do campo, já pelo menos em Santos, para a gente poder aqui na Baixada Santista poder consumir. Então, o que eu faço? Quando eu vou para São Paulo, eu já compro 5 sacos desse aqui. Eu sou mais gulosa do que você imagina. Muito Então, bem, nós vamos te dar a franquia para você mesmo organizar um armazém do campo aí. que maravilha! Olha, interessante, hein? Gostei da ideia. Ô, João Pedro, vamos falar aqui da 20ª edição da Festa da Colheita do Arroz Agroecológico do MST em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E é sempre uma grande festa, né? E este ano a gente teve aí a presença também da economista Juliane Furno, que é assessora da presidência do BNDES, e do Edgar Preto, né, que é presidente da Conab, que reafirmaram aí o compromisso do governo federal com a agricultura familiar e a produção agroecológica de alimentos. Eu queria começar a nossa conversa por essa festa, por esse produto aqui que é saudável e não prejudica a natureza. Conta para a gente como é que foi essa festa e esse compromisso do novo governo também em apoiar essa produção agroecológica. Notem que já fazem 20 anos, né? Desde que nós começamos a primeira colheita de arroz orgânico, lá no Rio Grande do Sul, nós mantivemos essa tradição, que é uma celebração milenar. Isso faz parte do modo de vida camponês, que sempre utiliza a colheita, né, como um momento de celebração, de confraternização, de saudação à vida, porque os alimentos são a energia, né, que mantém os seres humanos e todos os seres vivos do nosso planeta vivos, ativos, dinâmicos. Então, há uma tradição milenar de que a colheita de alimentos sempre é uma celebração da vida. E esse ano nós estamos muito satisfeitos, além do tempo ter corrido muito bem e até antecipou um pouco a colheita do arroz, portanto, vamos colher muito arroz esse ano, ao redor de 400, 500 mil sacas, que vai possibilitar nós entregar esse arroz na merenda escolar e em outros editais do chamado mercado institucional. E lá, fruto dessa mudança da conjuntura política que tivemos o ano passado, nós também ficamos muito felizes porque contamos com a presença de várias autoridades do Executivo, como você já citou também, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o presidente da Conab, representação do BNDES, que é fundamental para impulsionar a agroindústria cooperativa. Tivemos também uma bancada impressionante de deputados estaduais e federais, não só do Rio Grande, mas como aqui de São Paulo, participou conosco o nosso querido deputado Nilton Tato, que é também presidente da Comissão de Meio Ambiente. Tem tudo a ver com a agricultura agroecológica. E também, pasmem, Marilu, tivemos também diversos representantes do Poder Judiciário, desembargadores, juízes, que eu não vou citar o nome,
para alguém não ficar aí de ciumeira ou achar que eles não deveriam participar de uma atividade de camponeses. E também tivemos a participação, faço questão de lembrar a todos que nos acompanham, empresários que possuem empreendimentos também na área de produção de alimentos saudáveis e que nos ajudam com seus conhecimentos, sobretudo na parte de gestão, né? Porque os empresários são muito, pelo menos os honestos, né? São muito sabidos na sua missão de como administrar um negócio. E o mundo camponês, mesmo que a gente se organize em cooperativas, a nossa especialização, digamos, a profissão do camponês é ser agricultor, aquele que sabe cultivar a terra. Mas, de repente, está diante de uma grande cooperativa que movimenta milhões e um volume muito grande de produção, se depara com enormes desafios que nem sempre consegue superá-los. Então, nós temos recorrido a diversos empresários amigos que têm uma visão humanista dos seus negócios, da economia, e que se dispuseram, ao longo desses últimos anos, a nos ajudar a organizar a gestão das nossas cooperativas. Câmbio, dona Marilu. Câmbio aqui, João Pedro. Entre essas pessoas, né, que ajudam o MST, pessoas da sociedade brasileira, que não pensavam, né, como pensam hoje, depois que conheceu o MST, a gente destaca o Eduardo Moreira, não é isso, João Pedro? Não, o Eduardo Moreira também tem nos ajudado. Ele não conseguiu ir na festa porque estava com dengue. Então nós Ai, poupamos ele. Mas ele tem nos ajudado muito também na área mais de. Ele é uma espécie de consultor financeiro, né? Porque ele atuou muitos anos na sua vida profissional como banqueiro. Então ele domina os meandros do mercado financeiro e nos tem ajudado a driblar esse capitalismo rentismo que se instalou aqui no Brasil, em que a maioria da burguesia brasileira vive de juros, vive dos títulos públicos da dívida brasileira. Então, um grande abraço ao Eduardo, se nos estiver ouvindo. Ele agora também virou meio jornalista, né? Com o tal do canal ICL, e também tem nos ajudado a difundir as boas notícias, quando muita gente nos criticou pela retomada das ocupações de terra, como aconteceu no sul da Bahia. Ele teve a coragem de levantar a voz e dizer: um movimento popular, o papel dele é organizar o povo para resolver os problemas. Qual é a novidade agora? Estão assustados com o quê? Vocês deveriam estar assustados com a desigualdade social, com a fome, com o desemprego, os 12 mil ou mais que moram na rua aqui em São Paulo, que deixa todas as pessoas de bem indignados. Grande abraço, Eduardo Moreira. É isso aí. Agora, já que você puxou aí um dos temas, puxou dois, aí eu já ia te deixar também os juros já para o final, a questão do hoje vai ter aí o anúncio, né, da taxa Selic, mas a gente já deixa para o final, que você é economista, vou te explorar também, mas vamos falar sobre a Bahia, né? A mídia tradicional, comercial ou empresarial, né, como queiram, tratou esse episódio da ocupação, né, de uma fazenda da Suzano na Bahia, organizada pelo MST baiano, ali como uma invasão criminosa, né? E depois, em seguida, veio também a notícia de grandes vinícolas, né, aí do Sul, Aurora, Salton, Cooperativa Garibaldi, que contrataram uma empresa, né, enfim, através de uma empresa, a Fênix, né, trabalhadores que vieram justamente da Bahia, né, e estavam em condições análogas à escravidão. Qual que é a ligação que você vê entre essa notícia, né, da Bahia, né, dessa ocupação da Bahia, enfim, dos trabalhadores baianos, e também esses trabalhadores baianos que saem da Bahia e vão para o Sul também por falta de condições de trabalho no seu estado? Bem, primeiro é preciso que a gente entenda a situação lá da Bahia.
aqui em São Paulo e os que nos acompanham em todo o Brasil sabem das dificuldades que o povo baiano sofre, das desigualdades produzidas por esse modelo do agronegócio. Então, lá no sul da Bahia, que é um bioma muito interessante e frágil, que é a Mata Atlântica, as empresas de celulose, já há muitos anos, desde a ditadura militar, descobriram que esse é o melhor bioma para produzir rapidamente eucalipto. E desde a década de 70, quando se instalou lá uma empresa chamada Aracruz, financiada pela ditadura militar, e era uma empresa norueguesa, se implantou o que se chamou o deserto verde. Ou seja, olha o absurdo. Elas destroem a Mata Atlântica, que é o bioma natural, muito rico em fauna, flora, né? É de lá que resultou nosso querido Ibirapitanga, que depois os portugueses chamaram de pau-brasil. É ainda nessa região que estão as reservas que sobraram do Ibirapitanga. E então, as papeleiras, como os uruguaios chamam, elas cometeram um grave crime ambiental, porque destruíram o bioma natural para implantar um monocultivo do eucalipto, que não é floresta, é uma área industrial. Tá? E isso causa muitos problemas para o meio ambiente. Alterou o regime de chuvas na região. Os eucaliptos sugam a água que há no subsolo. Uma das fábricas que a Suzano tem, logo na entrada do estado da Bahia, havia um grande rio que passava pelo meio da cidade, que abastecia a cidade de água. Esse rio está praticamente seco, por conta da fábrica da Suzano e dos eucaliptos que eles implantaram na região. E hoje, praticamente, a Suzano domina, porque ela acabou comprando, inclusive, a Fibria, que era o braço da celulose da Votorantim. E tem uma outra empresa, que é a Aracel, que daí é uma sociedade agora da Suzano, com a Botnia, que é uma empresa sueca e da Finlândia, que também comete crimes ambientais. Essas empresas estão acostumadas a fazerem o que querem na região. Elas financiam as candidaturas de prefeitos, de deputados. Então, elas têm o controle do Estado brasileiro. O resultado disso é que, em vez de se multiplicar uma agricultura familiar que dá emprego, que, aliás, a vocação natural daquela região para a agricultura familiar é o cacau, que é cultivado no regime de cabruca. Para quem não sabe, cabruca foi um nome dado lá pelos nossos biólogos, que ele representa a convivência muito produtiva entre a Mata Atlântica e o cacau. Então, as pessoas, para produzir cacau, não precisam derrubar a mata. Eles plantam o cacau combinado com a mata. E isso se chama a cabruca. Então, lá na região, o cacau é o melhor bioma do Brasil para o cacau, ainda que ele seja originário da Venezuela e da Amazônia. Né? E também é um microclima bom para o café, para a pimenta. Além da lavoura de alimentos direto, como é o feijão. Né? O próprio arroz já chegou a ser produzido lá, as frutas tropicais, a banana, enfim, há um potencial enorme de produção de alimentos na região. E a entrada das papeleiras acabou com tudo isso. E você anda pela BR-101 e só vê eucalipto e aqueles enormes caminhões transportando a madeira. Bem, então, há muito tempo há um conflito instalado, não por nós. O conflito instalado é porque chegaram as papeleiras, impuseram um agronegócio do monocultivo do eucalipto que não gera emprego, não distribui renda e impede o desenvolvimento da agricultura familiar. Nos tempos da Fibria, como havia alguns diretores com juízo, nós chegamos a fazer um acordo, né? Em que eles, para cada
2 fazendas que compravam para colocar eucalipto, uma fazenda eles destinavam à agricultura familiar. Porque lá na Fibria tinha, inclusive, engenheiros ambientais que sabiam que até para a vida saudável do eucalipto era importante que houvesse uma convivência da biodiversidade da região. Então, a própria Fibria compartilhava a ideia de reforma agrária. E ela nos ajudou, nós reconhecemos, porque nós propusemos a eles construir uma escola, tipo a INEF aqui do Rio de Guararema, uma escola nacional de agrofloresta, para justamente preparar agrônomos, preparar técnicos agrícolas nas técnicas de reflorestamento. E veja a contradição. A escola se chama Escola Nacional de Agrofloresta Egídio Bruneto, em homenagem ao companheiro nosso já falecido, e ela foi financiada pela Fibria. Bom, a Fibria foi comprada pela Suzano, porque a Votorantim saiu da área de celulares, e a Suzano é aquela mentalidade conservadora, atrasada. Eles são um dos financiadores do bolsonarismo. E havia um acordo com a Suzano, já de 10 anos, que a Suzano também deveria destinar áreas para a reforma agrária. E ela nunca cumpriu. E nunca cumpriu porque alegou que o INCRA não repassava recursos para ela. O INCRA é uma coisa, outra coisa é a Suzano. Então, os companheiros da Bahia, indignados talvez pelas notícias do trabalho escravo, fizeram essa ocupação para que se cumprisse o acordo. E olha como a ocupação foi importante, que graças à ocupação é que então só assim a Suzano sentou na mesa lá em Brasília conosco e com a imediata de juiz, vamos dizer assim, para nós retomar o processo de assentamento lá na região. E, portanto, tem tudo a ver. A causa da miséria, da pobreza que há na região sul da Bahia, sobretudo, é a que produz uma massa excluída que fica, então, à mercê do trabalho escravo. E, às vezes, não é escravo, mas é trabalho degradante. Daquela região, por exemplo, Marilu, saem milhares de trabalhadores para colher café no Espírito Santo, colher café em Minas Gerais, claro, num período muito curto, de abril a julho, mas e depois eles são explorados, inclusive aqui em São Paulo, pela cana, que também é um setor que adota métodos muito parecidos com a escravidão, porque os trabalhadores não têm direitos. Enfim, tem tudo a ver o trabalho análogo com a escravidão, com a miséria dos camponeses baianos e com a necessidade deles lutarem. O que o MST está fazendo é apenas organizar para que os trabalhadores lutem contra as injustiças e contra a desigualdade social. Câmbio! Exato. Vamos lá, para mais uma aqui. João Pedro, a gente está acompanhando aqui, né, hoje, os 9 membros da diretoria do Banco Central, que integram aí o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúnem para decidir aí a taxa básica de juros da economia, chamada Selic, hoje está em 13,75% ao ano, é a maior taxa básica de juros real do mundo, né? Percentual dos juros menos a inflação, até o vencedor do Nobel de Economia de 2001, o Joseph Stiglitz, disse ontem que o atual patamar da Selic é chocante. E ainda vou reproduzir outra fala dele. Ele disse que uma taxa de juros como a brasileira vai matar qualquer economia, e ainda dizendo que o impressionante no Brasil é que sobreviveu, né? O Brasil sobreviveu ao que seria de fato uma pena de morte. Aproveitando que você é economista, queria a sua avaliação também sobre a questão, essa questão desumano, né? É uma questão de desumanidade, né? Essa taxa nesse patamar, né, João Pedro? A semana passada, nós tivemos uma reunião com a diretoria do BNDES, parte da direção do MST, né? Porque fomos lá em 5 companheiros e companheiras, e tivemos uma manhã inteira discutindo com a diretoria do BNDES sobre diversos programas que une a produção de alimentos com a reindustrialização do país.
vai desde o financiamento às nossas agroindústrias, como a do arroz, do leite, o tema da energia solar, que nós precisamos trocar as caldeiras a lenha por energia solar, né? O tema do reflorestamento na Amazônia, com o fundo da Amazônia. Enfim, percorremos um longo programa de reindustrializar o país. Qual é o limite que nós chegamos? É que o BNDES tem dinheiro. Eles disseram lá para nós os volumes disponíveis. Acontece que com a taxa Selic a 13,5%, mais a taxa de administração, mais a taxa de lucro do banco, qualquer empréstimo no BNDES, hoje o mínimo é 18%. Ora, você imagina, você pega 1 milhão emprestado, mesmo que seja para empacotar arroz orgânico, lá, uma máquina empacotadeira custa 600 mil. Vamos supor que tu pegue no BNDES 1 milhão de reais para empacotar arroz. Há 5 anos de prazo e é uma taxa de 18%, praticamente em 5 anos você vai pagar 2 máquinas. Uma para o banco, para os juros, e outra para a fábrica que vai te fornecer as máquinas. Então isso é completamente inviável. Isso é uma loucura, como disse, me somo aí o Stiglitz, que não é nenhum marxista. Todo mundo sabe que o Stiglitz segue a corrente de pensamento econômico que nós aqui na América Latina chamamos de cepalina e que a nível internacional ele é um keynesiano, ou seja, ele defende a indústria e o mercado nacional corretamente. Então a nossa luta agora é para baixar os juros. Nós vamos pedir audiência com o Haddad para ele enquadrar o Tesouro. Tem que criar aí um diferencial. A turma do Banco Central, como você citou, é uma vergonha. O presidente do banco foi nomeado pelo Bolsonaro. Dispensa comentários. E os 9 membros do Copom, todos eles foram indicados por banco. Então é raposa cuidando de galinheiro. Desse lugar não sai nada de bom. É evidente, aposto 5 quilos de arroz, que eles vão manter a taxa Selic, que é uma vergonha, até uma insanidade do ponto de vista da política monetária, porque você só eleva a taxa de juros quando a inflação é alta, para conter o consumo. Mas a inflação brasileira está baixa, então não tem sentido nenhum. Por outro lado, note, a burguesia brasileira ela é uma burguesia colonizada. Ela vive mirando-se no espelho europeu e da Europa. Você sabe qual é a taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa? Varia de 1% a 2%. Então, nós, os movimentos populares, estamos defendendo a taxa de juros no Brasil, já que vocês são colonizados, devia ser igual dos Estados Unidos. Por que tem que ser diferente? Se lá é 1%, vamos aplicar 1%, até porque os bancos são os mesmos. Então, é isso que eles estão fazendo. Eles tiram dinheiro dos Estados Unidos a 1%, vêm aqui e aplicam a 18%. Isso eu me referi ao BNDES. Mas se você vai no Bradesco pegar empréstimo para capital de giro, que é de 6 meses, 1 ano, a taxa de juros chega a 48%, ou seja, é um assalto. Você tem que assinar o contrato com o banco e chamar a polícia, porque você está sendo assaltado de forma legal. E por isso, aproveito aqui, vocês certamente vão repercutir durante o dia, mas o Fórum das Centrais Sindicais chamou hoje em todo o Brasil manifestações contra a taxa de juros, da qual nós do MST, embora a nossa base mora mais no interior, mas nós nos somamos no apoio político e espero que as centrais sindicais façam, de fato, mobilizações das principais capitais, no Banco Central, em Brasília, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, para denunciar para a população que esses senhores que estão a serviço apenas dos bancos e do rentismo criem vergonha. E também para dar força para o Lula. Eu acho que o Lula, no mínimo, vai ter que baixar um decreto aí para normatizar pelo menos os juros direcionados, por exemplo, para a produção de alimentos, para as agroindústrias da agricultura familiar.
porque essa taxa de juro não só é uma vergonha, como ela vai inviabilizar qualquer investimento. Nós mesmos, só das nossas cooperativas do MST, que somos poucos, mas nós temos 80 projetos de agroindústria parados na gaveta. Nem mesmo as formas aí que o Eduardo Moreira nos ensinou de acessar o CRA, que é um mecanismo, né, de acesso a crédito no mercado, o próprio CRA vai a 18%. Aí inviabiliza qualquer investimento. Então, estamos todos aqui torcendo que a população brasileira se dê conta e nos ajude a lutar contra a taxa de juros, que, no fundo, é a luta de classes. Para onde vai o nosso trabalho? Vai para os bancos ou vai para nós reindustrializar o país e produzir bens, que é o que a sociedade precisa? Exatamente. As centrais sindicais se concentram logo mais às 10 horas da manhã na Avenida Paulista, Desculpa, não estou te ouvindo. 1804. Opa, vamos lá. Vamos ver. Alô? Você está me ouvindo? Desculpa, Oi, oi. Marilu, eu não estou te ouvindo. Eu estou com o meu microfone aberto, eu não sei o que está acontecendo. Rafa, você está me ouvindo? Sim, Marilu. Estou aqui com o meu microfone aberto. Não sei se você está me ouvindo agora? O seu áudio está correto, Marilu. E a gente também escuta Tá o Stedley. Só o Stedley tá que não escuta você. Eu não fechei aqui, eu deixei aberto. Deve ser alguma coisa aí, alguém que não gostou muito. Mas tudo bem, vamos lá. João Pedro, o seguinte, só estava dando os detalhes aqui da mobilização, né, que você já antecipou em falar que as centrais sindicais, né, justamente contra esses altos, abusivos juros, né? Vai ser agora às 10 horas da manhã, na Avenida Paulista, pelo menos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, 1804, em frente ao Banco Central. Portanto, está aí a mobilização das centrais sindicais, do qual você falou agora há pouco. Bom, tinha muito mais perguntas para fazer, mas agora são 8 horas e 28 minutos, eu já preciso encerrar, João Pedro. Foi um prazer falar contigo. Se quiser falar mais alguma coisa nesse minutinho final, esteja à vontade, que a gente já chegou aqui no final do nosso papo. Te agradeço, Marilu, você sempre uma defensora da agroecologia, dos alimentos saudáveis, sempre nos ajudou na luta contra os agrotóxicos, né? Sim. E também o eucalipto usa muito agrotóxico, porque no monocultivo de eucalipto, quando você passa na estrada, você percebe, debaixo do eucalipto não nasce mais nada, nem formiga, ou seja, é uma plantação de morte, não existe mais vida. Então, eu quero te agradecer de público sempre a tua militância periodística, como diria um uruguaio, em contra dos agrotóxicos e a favor da vida. Estou aqui à disposição. Pode marcar novas conversas, só me avisa um pouquinho antes, porque eu viajo bastante, e com o maior prazer voltarei a participar da nossa querida Rádio Brasil Atual. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Tchau, tchau, e um abraço a você, Marilu. E uma hora dessa eu vou te passar a receita do carreteiro para você aproveitar melhor o nosso arroz orgânico. Tchau, tchau. É verdade. Valeu, então, Stedley. Um beijo para você. Muito obrigada pelas gentis palavras e um forte abraço e até a próxima. A gente conversou aqui com o João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.